Mas eu tenho certeza que você já foi muito abençoado. E nós vamos ter agora a sobremesa, tá bom? Vamos compartilhar a palavra. E eu quero te convidar, você trouxe uma Bíblia, em João, capítulo 4. Mas vai passar aqui também, ó, os versículos. Viu, Wagner? Nós vamos ficar muito mais no capítulo 4 de João. Vamos sair só um pouquinho fora, um outro versículo. Nós vamos falar sobre as obras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessa passagem da Bíblia Sagrada, fala sobre a mulher de Samaria. Muitos aqui já conhecem essa história, mas vamos fazer uma reflexão, porque isso sempre nos ensina. Nosso desejo é agradar a Deus. E nós não sabemos como fazer isso. Como agradar a Deus? A gente tem algumas ideias, mas o lugar onde você aprende é a própria palavra de Deus. Ele te ensina como é que ele pode ser agradado. Por isso que nós meditamos muito na palavra de Deus, e cremos nela, que ela é a palavra de Deus. Então, nesse capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher que é chamada a mulher de Samaria. Não se sabe o nome dela, não é dito aqui no texto. Mas o que acontece é muito forte, é uma coisa muito linda. Tenho certeza que vai nos ajudar muito na nossa caminhada com Deus. Então eu vou ler João 4, a partir do verso 3, que diz assim: Jesus está andando, vamos pensar assim, Jesus está andando com seus discípulos. É um tempo que todas as viagens eram feitas a pé, não havia condução para isso. Mesmo cavalos eram muito caros, ninguém tinha muito acesso a isso. Então as viagens eram feitas a pé, e no versículo 3 diz que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele sai do sul da Palestina e vai lá para o norte, na sua cidade natal, né? Galileia era a cidade onde ele passou toda a sua infância e grande parte da sua vida. Até os 30 anos de idade, Jesus ficou ali na região da Galileia. E ele estava nesse momento, ele estava lá na Judéia, no sul, onde fica a cidade de Jerusalém. Ele está saindo de lá da Judéia e está indo para Galileia. No verso 4, diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era uma região chamada Samaria. Quem moravam ali, claro, eram os samaritanos. E Jesus resolve ir passando pelo meio dessa província chamada Samaria. Por que isso começa a ser importante? Porque os judeus religiosos não se davam com os samaritanos. Eles tinham problemas históricos antigos, porque Samaria, embora tivesse um passado em que eles eram judeus puros, ao longo do tempo eles se misturaram com outros povos, e eles eram considerados judeus impuros, porque se misturaram, não eram judeus legítimos. O judeu legítimo é aquele que tem pai, tem mãe, tem avós, todos eles são judeus, então ele é um puro. Só que Samaria, eles consideravam aquele povo de Samaria, aquela grande região, como impuros. Então os judeus religiosos, eles não passavam, era mais perto ir da Judéia para a Galileia, passando por dentro de Samaria, cortavam um caminho muito grande. Mas porque eles não se davam com os samaritanos, preferiam fazer um caminho muito maior, gastavam muito mais horas naquele caminho.
Isso não pode deixar passar assim de forma qualquer, sabe por quê? Porque isso chama a nossa atenção pelo fato de que os judeus, que se consideravam puros, eles eram religiosos, e eles não se davam com os samaritanos, não gostavam dos samaritanos, evitavam ter qualquer contato. Isso entristece, sabe por quê? Quando você lê, eu vejo muito isso, que Jesus, as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, as pessoas que mais perseguiram Jesus, foram as pessoas religiosas. Isso é triste, né? Sempre quando eu vejo isso me entristece o meu coração, né? Porque a religião deveria ser o contrário, né? Aproximar as pessoas, né? A religião deveria unir os povos. E a gente vê na história, se você conhece a história, você vê quanta coisa horrível foi feita pela religião e em nome de Deus, usando o nome de Deus. Isso é um absurdo. As pessoas que mataram Jesus não foram pessoas comuns, foram pessoas religiosas, que criam numa religião e achavam que Jesus era um criminoso, ele era uma pessoa perigosa. Levantaram falsas testemunhas contra eles, pagaram pessoas para mentir contra ele. Tudo isso foram pessoas religiosas e conseguiram o seu intento. E o que chama a atenção aqui é que Jesus não tinha nada disso no coração dele. Nada. Jesus, embora ele fosse um rabi, ele fosse um mestre em Israel, versado nas escrituras, um conhecimento profundo das escrituras, era considerado realmente como líder, né, espiritual, mas ele faz questão de passar no meio da província de Samaria. Por quê? Porque ele não tinha essas coisas, essas divisões, essas facções, né? E os discípulos foram com ele, né? Então a gente começa a ver que o coração de Jesus é como o coração do Pai, de Deus, um coração cheio de amor, de graça, de misericórdia. O que ensina isso para nós? Nós devemos ser assim. Nós não devemos ter pessoas na nossa vida que a gente não se dê. Eu não me dou com fulano, eu não gosto de cicrano, eu não gosto nem de ver aquela pessoa. Nosso coração que está buscando a Deus, nós temos que buscar ser semelhantes a Ele. É isso, ser semelhantes. Nosso coração, por causa do pecado, a gente acaba tendo muitos sentimentos errados com relação a pessoas. Você separa as pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. Não deveria ser assim. O Senhor Jesus deu um dos discursos mais difíceis dele, quando ele disse assim: amai os vossos inimigos. É um dos discursos mais fortes. Qualquer um que ouvisse diz assim: mas amar os meus inimigos? Esse é o Evangelho. Meu Deus. A gente sabe, cada um de nós sabe. Você tem pessoas que já te fizeram mal. Tem pessoas que, sabe, te fizeram sofrer, que te fizeram angustiar. Você sabe, tem pessoas assim na tua história de vida, que quando você lembra com tristeza. E a gente guarda às vezes mágoa, guarda ressentimento, anos a fio. Não consegue nem falar na pessoa, nem lembrar. E quando lembra com raiva, às vezes com ódio. Porque foram pessoas que fizeram muito mal para você. Mas quando você começa a andar com Deus, começa a entender o caminho de Deus, isso começa a mudar e precisa mudar, sem dúvida nenhuma, precisa mudar. Nosso coração
precisa ser liberto disso. É uma libertação. O perdão é uma libertação que nós recebemos da parte de Deus. Eu sempre digo para os irmãos, eu vou falar isso sempre, minha vida toda, me lembrando sempre daquela oração que Jesus chamou a oração mais conhecida de todos aqui, tenho certeza, todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E quando você vai na Bíblia, e lá diz que os discípulos é que pediram para Jesus, para Ele ensinar eles a orar. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, uma oração simples, que as crianças repetem desde a escola bíblica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade no céu, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, que a gente conhece de quase salteado, né? Mas quando você vai na palavra de Jesus, toda essa oração, eu sempre digo isso para os irmãos, toda essa oração, logo em seguida, quando ele termina de dar essa oração, ele fala 2 versículos, chamando a atenção sobre uma parte, a parte mais importante dessa oração. A parte mais importante, ele diz assim, ele termina assim: porque se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Forte, né? Eu sempre digo que a oração do Pai Nosso é uma pegadinha de Deus. É uma pegadinha de Deus. Quando ele diz assim: Senhor, imagina você orando, ou eu orando, você orando, está lá no seu quarto, ou em qualquer lugar, na igreja, você está orando o Pai Nosso, e você diz assim para Deus, no meio da oração, você diz assim: e perdoa-me, Senhor, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Isso é uma pegadinha, né? Como é que eu posso dizer para Deus, perdoar os meus pecados, perdoar as minhas dívidas? Eu estou dizendo para Ele, ó, perdoa a mim, como eu tenho perdoado todo mundo que me deve. As pessoas não percebem, elas oram, falam isso, mas peraí, olha que situação que nós somos colocados, porque você está dizendo para o Senhor, perdoa a mim, porque eu tenho perdoado. Meu Deus, eu passo, para eu poder fazer essa oração, para eu fazer a oração do Pai Nosso, primeiro eu tenho que perdoar. Que forte, né? Você percebe que a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, mas você tem que ler com atenção aquilo que você está lendo, que você está aprendendo. É assim que a gente vai crescendo na fé, crescendo na espiritualidade. Não importa, você não tem que se preocupar com a religião. Para dizer, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista. Sabe, dizer isso não quer dizer nada. Só tem sentido quando você vive aquilo que você acredita. Aí sim, isso tem validade. Você vive o que você crê. E a gente vê aqui, porque que existia o que? Nos religiosos da época de Jesus, o que ele sempre dizia, ele chamava os religiosos de hipócritas. Sabe o que é um hipócrita? Uma pessoa que finge ser o que não é. E Jesus mostrando que ele não tinha nada disso no coração, e é isso que nós estamos aqui essa noite. Deus te trouxe hoje para você ouvir isso. Deus te trouxe hoje para falar com você sobre isso. E era necessário ele passar por Samaria, e ele foi. Não teve nenhum problema. E diz o verso 5, que chegando pois a uma das cidades samaritanas, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, isso não importa a história. Diz o verso 6 o seguinte, que estava ali a fonte de Jacó, havia uma fonte, como um poço, onde as pessoas tiravam água.
cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto àquela fonte por volta da hora sexta, perto do meio-dia, mais ou menos. No verso 7 diz assim, que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ela foi lá na fonte tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A gente conhece bem essa passagem. Aqui já é uma outra coisa interessante, porque se você for conhecer um pouco da história passada desse tempo, há 2000 anos atrás, você vai ver que havia uma cultura de que, infelizmente, eu sempre digo isso para as irmãs, né, para minhas irmãs, hoje em dia ainda existe muito do machismo, né, que oprime muito as mulheres ainda, mas nesse tempo era muito pior, muito pior. Primeiro porque os homens, eles não falavam com as mulheres na rua, em lugar público, era proibido pela lei, de falar com a mulher em lugar público. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Roma, na Itália, e eu estava numa feira pública, e eu estava meio perdido, não sabia qual a direção. A primeira pessoa que eu vi era uma mulher que estava perto de mim assim, eu fui perguntar para ela, né, uma rua que eu estava pensando, eu nem me atinei que ela estava com um véu na cabeça, né? Eu fui até ela e fui pedir uma informação para ela. Quando eu cheguei perto dela, veio um cara correndo, me peitou assim, ó. O que é? O que você quer? Assim. Porque eu não sabia disso, né? Na religião dele, o homem não fala com mulher de jeito nenhum. Não fala. Até hoje tem isso. Algumas religiões são assim, né? A mulher, você não pode se aproximar de uma mulher para conversar com ela, não pode. Você tem que falar com o marido. Se for uma jovem solteira, falar com o pai, nunca com uma mulher, né? Não sei porque que as religiões criam isso, meu Deus do céu, mas a gente respeita, né? Então, você vê uma coisa acontecendo diferente aqui, porque Jesus é que dirige a palavra. Eu imagino ela chegando, essa mulher chegando lá, ela viu Jesus, ela baixou a cabeça, isso é normal, baixa os olhos e vai tirar a água ali da fonte. Quem que dirige a palavra a ela? A ela, Jesus. E ele diz para ela, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que você fala comigo? Você é judeu, está falando comigo? É. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. No verso 10 diz assim, então replicou Jesus. Jesus responde para ela, vamos seguindo comigo. E ele diz uma coisa enigmática para ela. Ele diz assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Eu tenho certeza que ela não entendeu aquelas palavras de Jesus. Você entende? Se você soubesse, mulher, quem é que te pede esta água, você lhe pediria, e eu te daria águas vivas. Mas continua. Respondeu-lhe a mulher, no verso 11, tu não tens como tirar essa água do poço. Olha, ela entendeu que era a água que estava dentro do poço, né? Jesus está falando de uma água espiritual, sobrenatural. E ela entendeu que ele estava falando daquela água do poço ainda. E ela diz, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? E ele continua, ela continua dizendo assim, tu és porventura maior do que Jacó, o nosso pai? Ela vai lá lembrar
da história dos samaritanos, que foi Jacó, lá do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, que furaram aquele poço. Para eles aquele poço era um poço até, tinha uma espiritualidade naquilo, porque ali era uma água muito limpa, uma água muito pura, fresca, né? Eles tinham aquilo como algo tão especial, porque foi o próprio Jacó, um dos pais lá da história deles, que tinha furado aquele poço. E ela diz assim: porventura você é maior do que o nosso pai Jacó, que furou o poço, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu. Ele bebeu dessa água, ele bebeu desse poço, e bem assim seus filhos e também o seu gado. Então, verso 13, Jesus diz o seguinte: quem beber desta água, olha que coisa linda, quem beber da água desse poço, quem beber da água deste poço, tornará a ter sede. Aí ele começa a mexer com o coração dela. Ela percebe que ele não está falando daquela água, do poço. E ele continua, verso 14, olha, presta atenção para você ver que coisa maravilhosa são as coisas de Deus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Aquele que beber desse poço, minha querida, quem beber desse poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. E ele diz uma coisa mais tremenda: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que Deus dá. A religião não pode te dar essa água. O pastor não pode te dar essa água. O padre não pode te dar essa água. O homem mais religioso do mundo não pode te dar essa água. É que ele diz: eu posso te dar essa água. Só Jesus pode dar essa água. Só Jesus, o Filho de Deus, é que tem essa água, que uma vez que você bebe, nunca mais você terá sede. Sabe qual é essa sede? É a sede da alma. É quando Jesus entra na vida de uma pessoa, sacia tudo aquilo que a pessoa anseia, o vazio da sua alma, a falta de sentido na vida. Tem gente que vive a vida sem sentido, vive dia após dia, noite após noite, mês, anos, um atrás do outro. Você vai vivendo uma vida que você, quando para, pensa: mas que vida sem sentido. Sabe por quê? Falta beber dessa água. Quando você bebe dessa água que Jesus dá, que Ele veio trazer isso, essa água, nunca mais você vai ter sede. Você vai se sentir uma pessoa que é saciada. É isso que Ele está dizendo. E não só isso, lá no seu interior, quando você bebe dessa água, da água de Deus, da água que Jesus dá, diz que vai se tornar dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não só vai ser uma pessoa que tem a sua alma saciada, como você vai poder saciar muitas outras vidas também. Sua casa, sua família, seus filhos, seu pai, sua mãe. Você vai ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para saciar a fome, a sede de muitos. Amém, amados? Então a mulher, ouvindo tudo isso, o que ela diz para ele? Senhor, dá-me dessa água para eu beber. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Era uma mulher que ela tinha uma vida comum, não se fala o nome dela, né? Mas você vai vendo o relato, como que o mais importante para o Senhor
é levar uma vida a andar com Deus. Não é para que você se torne apenas uma pessoa religiosa. Sempre falo isso para os irmãos. Não seja uma pessoa meramente religiosa, cumpridora de regras, sabe? Não. Seja uma pessoa que anda com Deus, mas anda de verdade. Anda de fato. Como disse lá em Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Andar com Deus. Porque se você anda com Deus, você deixa de ser uma pessoa hipócrita, fingida. Você não precisa fingir nada. O teu coração vai sendo mudado todo dia. Há uma mudança, uma transformação interior. A mudança começa de dentro para fora. É isso. Isso que Jesus veio trazer. Ele disse que o diabo, lá em João, aqui nesse próprio livro de João, capítulo 10, diz assim: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente sabe como é que está esse mundo aí fora. Horrível. Morte, destruição, violência, maldade. A gente vê. Jesus disse: o diabo veio para isso, matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Deus não quer que você tenha apenas vida, Ele quer que você tenha vida com abundância, que você viva onde você for. Está lá dentro do seu trabalho, lá no onde você trabalha, no meio da sua família, você percebe essa água viva borbulhando dentro do coração. As pessoas podem não entender, mas você sabe o que aconteceu dentro do seu coração. E é isso que essa mulher está percebendo agora. Me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Eu vou te mostrar um outro versículo que tem muito a ver com isso. Depois eu volto aqui, mas eu vou ler um texto em Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse. Essa semana eu meditei nesse texto, capítulo 22 de Apocalipse. Meu coração se inundou. Eu fiquei maravilhado assim. Mas eu vou ler apenas um versículo desse capítulo para nós aqui. É um finalzinho do livro de Apocalipse. Quando você ouve a voz de Deus, o Espírito Santo diz à noiva, adiantando para você, você sabe quem é a noiva? A noiva é a igreja. A Bíblia diz isso. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja nome tal, a assembleia, a católica, a metodista, a presbiteriana. Não. Quem coloca nome em igreja, placas em igrejas, é porque é obrigatório, né? O governo exige que você abrir um lugar como esse, você tem que ter um CNPJ, você tem que abrir, tem que ter um nome, tem que ter tudo aqui certinho, né? Andar com as normas de acordo com o país, é isso. Mas quando a Bíblia fala de igreja, ele não fala de nenhuma igreja em particular. Não pense em nenhum tipo de igreja em particular. Ele diz de uma única igreja, que ele disse que é o corpo de Cristo, a igreja. Quem é a igreja? São todos aqueles que um dia abriram o coração para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abriram seu coração, abriram sua vida, e desde então começaram a andar com Deus, a buscar a vontade de Deus, a buscar conhecer melhor esse Deus. Eu amo tanto. Tem um texto de Moisés, que eu oro quase todo dia. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu vou usar a oração de Moisés, que eu gosto muito daquela oração que ele fez. E ele diz assim ao Senhor, ele pede algo para Deus. Ele tinha uma comunhão. Moisés, quando ele ora, ele diz assim: Senhor, mostra-me os teus caminhos, para que eu te conheça. Eu amo isso, acho lindo demais.
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, porque eu quero andar nos caminhos de Deus. Eu não quero andar nos meus próprios caminhos. Eu quero aprender os caminhos de Deus. Então Moisés tinha isso no coração. Mostra-me os teus caminhos, para que eu possa te conhecer. Sabe o que é lindo na obra de Deus? É que você pode conhecê-lo pessoalmente. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ah lá, o pastor fala, né? O padre fala, todo mundo fala. Eu ouvi falar. Meu pai falou, minha mãe, minha avó, meu avô falou. Então eu acredito em ti por ouvir falar. Mas tudo muda quando você diz: mas agora é de contigo andar. Que você esteja aqui, meu querido, sendo uma pessoa assim, que anda com Deus. Não é uma pessoa religiosa, não precisa, sabe, pensar, nossa, é uma pessoa santa, perfeita. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Nós não somos santos, não somos perfeitos. Estamos buscando cada dia melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas olha só, eu quero chamar a tua atenção, porque o Espírito Santo de Deus fala à noiva, à igreja. A igreja, eu não gosto de usar o nome, porque já pegaram esse nome. A igreja universal, mas não é essa igreja universal que você conhece, não é essa igreja. A igreja universal é a igreja formada por todos os homens e mulheres de Deus em toda a face da terra. É a que ele chama de igreja, a reunião do povo de Deus. Mas olha o versículo 17, que o Espírito Santo diz a todos aqueles que andam com Deus, de verdade. Ele diz assim, olha que coisa linda: vem. É um chamado. Vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, preste atenção nisso. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça. Preste atenção nisso. De graça. Você vê hoje, né, sempre foi assim, a barbaridade que estão fazendo, cobrando bênção, cobrando milagre, cobrando dinheiro. Nós somos uma igreja dizimista. Você viu aqui, a gente somos dizimistas, mas ninguém é obrigado a dar. Ninguém sabe quem dá e quem não dá. Porque isso, o evangelho foi dado de graça. O Senhor ensinou: dai de graça aquilo que vocês receberam de graça. Não se compra o reino, não se compra a bênção de Deus, irmão. Ninguém consegue comprar a bênção de Deus. A bênção de Deus é por causa do amor dele, pela graça dele, a misericórdia dele. É por isso que a gente recebe muitas bênçãos, porque nós estamos andando com ele, estamos buscando a presença dele. E tudo que você receber na obra de Deus é de graça. Pode dizer amém a isso, amados? Tudo é de graça. Você não tem que pagar dízimo, você não tem que fazer oferta, você não precisa. Nós somos dizimistas, porque nós amamos a obra. Mas você não tem obrigação nenhuma. Não dê. A irmã, quando ministrou aqui, falou um versículo que diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O que é alegria? É um movimento do coração. Eu dou porque isso me faz feliz. Eu dou porque eu quero dar o meu melhor. Isso é entre você e Deus. Agora ninguém pode te obrigar a nada, porque tudo que você precisa receber é de graça. A maior obra que ele tem para nos dar é exatamente a água da vida. A água da vida eterna. Que é de graça. Não é lindo isso, amados? Sabe? Todos os homens aí usam a mentira, o engano, enganam as pessoas. A pessoa tem que dar o que não tem. Para receber a bênção tem que dar. Isso, quando você olha para a palavra, você diz: meu Deus, que barbaridade é essa? Que coisa horrível é essa?
aquele que tem sede, venha e receba de graça. De graça. Mas voltando, já estou terminando, voltando para João. No versículo 16 agora, João 4,16. E ele diz então uma coisa maravilhosa também para aquela mulher, ele toca nela. Jesus está falando com ela, procurando encontrar o coração daquela mulher. E é isso que Deus está fazendo nessa noite, com a minha e com a sua vida. Deus quer alcançar o teu coração. No versículo 16, disse-lhe Jesus: então vai, você quer beber dessa água? Ela disse. Vai e chama teu marido e vem aqui, volta cá. E ao que ela respondeu, a mulher disse assim: eu não tenho marido. Então Jesus replica e disse: bem dissestes, não tenho marido. No verso 17, não, 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só, Jesus mexeu com ela, ele queria alcançar o coração dela. Ele disse, usou uma forma de, vai lá chamar o teu marido. Só que ela não tinha marido oficial, ela não tinha um marido. Ela disse, ela teve que confessar, eu não tenho marido. Então Jesus disse, é verdade, você já teve 5 maridos. Ele nem conhecia ela, Jesus nunca viu ela, Jesus nunca passou por aquele poço, era a primeira vez que ele passava ali, nunca viu ela. Mas há uma diferença, para você ver que ele é o Filho de Deus. Ninguém conhece a tua vida melhor do que ele. Os meus segredos, eu não tenho segredo. Quem é que pode ter segredo com Deus? Eu posso ter segredo com a minha amada esposa, minha esposa pode ter um segredo comigo. Não, né? Não. A gente pode ter segredo. Você pode ter, o pai tem um segredo com o filho, e o filho pode ter um segredo com o pai, ou com a mãe. Mas quem anda com Deus, não tem como você ter segredo, porque Ele conhece tudo. Por isso que nós somos, nas nossas orações, nós estamos sempre pedindo perdão por alguma coisa. Sempre. Não tem jeito. Se a gente não peca por palavras, a gente peca em pensamento. A gente peca por ação. De alguma maneira a gente é falho, a gente é errante, e Deus sabe disso. Mas a partir do momento que você começa a andar com Deus, o teu coração fica tão sensível que você não consegue esconder mais nada. O salmista dizia, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho errado que eu não estou sabendo, eu não estou conhecendo. Me revela para que eu possa confessar a Ele. É isso, andar com Deus é isso. A sua vida é um livro aberto, como dizem. E isso é maravilhoso. Ele me conhece, Ele te conhece, E aquela mulher ali, quando ele viu, ele disse, bem disseste, você já teve 5 maridos, mulher, e esse que você tem agora também não é seu marido. Imagina a vida dessa mulher. Um detalhe, Jesus não está ali para condenar, mas para alcançar o coração dela. Então a mulher, no verso 19, diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Claro, ele soube o que estava na vida dela, soube que tu és profeta. Então, eu não vou me alongar por causa do horário, Ele vai falar aqui, nos próximos versículos com ela, sobre adoração, que vocês conhecem bem, no versículo 20, nossos pais, está falando do povo dela, os samaritanos, nossos pais adoravam neste monte, havia um monte ali, que era um monte sagrado deles, dos samaritanos. Ele diz assim, nossos pais adoravam neste monte, entretanto,
vocês que são judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, lá é o lugar de adoração. Afinal, é aqui nesse monte ou é lá em Jerusalém? Olha como a nossa mente é pequena, como a mente da mulher era pequena. Aquela mente religiosa, você aprendeu, tem que ser assim. Você quer buscar Deus, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que ajoelhar, tem que pagar a promessa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Você aprende, você nem sabe se é verdade, mas você aprendeu, a gente aprende assim. Aquela mulher aprendeu assim. E ele diz no verso 28, aquilo que elucida, que traz luz, e disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é lugar. Vós adorais o que não conheceis, pois adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ele diz, vem dos judeus. Foi lá que Jesus nasceu, no meio do judaísmo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual é a verdadeira adoração? É um lugar? Não existe lugar para adorar. Qualquer lugar você pode adorar a Deus. Andando na rua? Pode. Dentro do metrô lotado? Sim. No meio do mato? Sim. No meio de uma cidade? Sim. Dentro de um avião? Sim. Qualquer lugar. Você pode ficar ali quietinho e adorar, levar o teu coração a Deus, e conversar com Deus, e ter comunhão com Ele. Então Jesus aqui, ele acaba com esse negócio, sabe? Os homens gastam milhões para construir grandes catedrais, gastam milhões para construir grandes templos, né? Com luxo, com tanta coisa. Para quê? Quando você conhece a Bíblia, Deus diz assim, que Ele não habita em templos feitos pela mão de quem? Do homem. Tudo que o homem puder construir, mais lindo, o templo mais artístico, pegar os meus melhores artistas do mundo, fazer um templo grandioso, nada disso será um lugar de adoração para Deus, porque Ele disse: eu não habito em templos feitos pela mão do homem. E aqui ele diz à mulher, ele quebra isso, que ela tinha essa ideia, não, tem que adorar nesse monte, você disse que é Jerusalém. Ele disse: mulher, para, vai chegar o tempo que nem aqui e nem lá, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Qual é a verdadeira adoração? É aquela que é feita de coração. Quando você fala de coração, que vem do fundo da tua alma. Você pode não ser uma pessoa perfeita, pode não, você não é uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa perfeita, mas quando você vai diante de Deus, o que tem que jorrar de dentro de você é a verdade, é a sinceridade. Por isso que ele diz, né? O adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Verdade é sinceridade. Porque o que Deus conhece? Deus não quer saber da tua roupa, do teu cabelo, do teu sapato, nada. O que Ele faz aqui nessa noite, Ele está fazendo agora comigo e com você. Ele está sondando o seu coração. É isso. Se tem um lugar que você tem que conservar puro, sincero, verdadeiro, é o teu coração, porque Ele conhece. Ele vai receber aquilo que você dá de coração. Eu posso vir aqui na frente cantar, mas se eu cantar apenas por cantar, não. Quando você estiver na casa de Deus, no louvor, quando você erguer as tuas mãos, desliga de tudo, desliga. Você pode subir às alturas, chegar diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. É isso. O momento que nós temos de louvor na igreja é para isso, para que cada um de nós adore em espírito. Adoração é interior. Ninguém adora dançando. As pessoas pensam, né? Tem lugares que pensam que dançando você vai adorar o Senhor.
Eu já vi isso, né? Então aí a pessoa diz assim, mas se pergunta, mas como é, por que você dançam? Não tenho nada contra a dança, não é isso. Mas eles se lembram de uma passagem na Bíblia que fala de Davi, quando Davi teve uma grande vitória, uma alegria, ele veio dançando, ele dançou e criou um problema com a mulher dele depois por causa disso, né? Ele dançava de alegria, ele expressou aquela alegria do coração dele, louvor dele a Deus dançando. Mas aquilo não é uma doutrina, aquilo não é ensino. Não há nenhuma outra parte da Bíblia que fala sobre isso. Não existe isso. Nunca vi João dançando, nunca vi Paulo dançando, nunca vi. Por quê? Porque isso não é doutrina. Não tenho nada contra, entendeu? Mas a adoração verdadeira, ela é em espírito. Adoração espiritual, é isso que ele ensina, é isso que eu quero. Eu quero fazer o que agrada a Deus, não vou fazer porque todo mundo faz. Adoração verdadeira. E aquela mulher diz, vamos terminar aqui agora. E ela diz, ela sai, no versículo 28, agora, vamos terminar aqui. Quando a mulher deixou o seu cântaro, ela deixou o cântaro lá, estava tão cheia, Jesus mexeu tanto com ela que ela esqueceu até o cântaro de água quando ela foi buscar. Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens lá na cidade, vinde comigo, verso 29, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Messias que havia de vir? Será que é ele? E pulando lá para o finalzinho, para a gente ganhar tempo aqui, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude, olha que maravilhoso, do testemunho da mulher. Creram no testemunho dela, ela falou e eles creram. Eu me lembro quando as mulheres viram Jesus ressuscitado e foram contar lá para os apóstolos, ninguém acreditou nelas. Esses homens tinham mais fé, porque eles creram no testemunho dessa mulher. E você, minha querida, meu querido, nós somos essas testemunhas. O que aconteceu com a nossa vida, nós queremos que isso aconteça na vida de todo mundo. Eu não quero ser um transmissor de religião, não quero pregar religião, mas eu quero pregar esse Jesus que mudou aquela mulher samaritana, que um dia mudou a minha vida, que um dia mudou a sua vida. Eu vou pregar isso, eu prego essa verdade, eu não quero outra coisa, para que quando a pessoa entrar nesse lugar, entrar na presença de Deus, ela vai saber que ela veio com um propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso. Eu quero tocar em Deus. Eu quero tocar em Jesus. E aqueles homens acreditaram, creram no testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quando eu tenho feito. Vim depois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias ainda. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E no versículo 42 a gente termina aqui. E diziam àquela mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos. Às vezes tem alguém que testemunha para a gente gente não crê, né, no testemunho da pessoa. Ainda mais se a pessoa teve problemas, né, que você conhece, né, não acredita. Mas esses homens acreditaram naquela mulher e diziam, olha mulher, já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode dar glória a Deus novamente? É isso.
Você sabe que uma pessoa nasceu de novo, basta você perguntar para a pessoa: quem é Jesus? O que a pessoa vai responder? Ele é o Salvador do mundo. É quando você crê e você sabe. Por isso, meus amados, essas coisas são tão preciosas, tão lindas. Espero que nessa noite você guarde essa palavra no seu coração. É a palavra de Deus, o momento de Jesus. Aquela mulher, não só ela foi transformada, mas aquela cidade quase toda foi salva. Creram em Jesus. Essa é a grande questão. Crer em Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.